Aí, galera! Nossa, agora nem precisava tanto. Nem precisava. Bom, vamos agora começar de certo, então. E aí, galera? Bênção, bênção, graças a Deus. Isso é bom, bom estarmos aqui. Que bênção a gente cantar louvores ao Senhor. Muito bom a gente poder glorificar a Deus, não é verdade? Mais do que canções, essas músicas, elas vêm e expressam aquilo que está no nosso coração. E que aquilo que você cantou, que seja verdade na sua vida, viu? Seja algo do seu coração mesmo, em forma de música, em forma de canções aí. Gente, eu quero conversar com vocês hoje, aí na nossa temática. Quero conversar sobre oração. Oração, a vida do cristão. Para isso eu quero ler um texto que está lá em Tiago capítulo 5, versículos 13 a 18. Você pode abrir aí na sua Bíblia. Tiago capítulo 5, versículos 13 a 18. Se você também quiser, você pode acompanhar aqui a leitura que eu vou estar fazendo aqui. Pode ser aqui pelo telão. Talvez aqui desse lado seja melhor, lá está piscando. Mas você pode também acompanhar no seu celular, na sua Bíblia impressa. O importante é que você acompanhe aí a leitura e preste atenção em algumas coisinhas que esse texto está falando aí. Beleza? Tiago capítulo 5, versículos de 13 a 18. Nós vamos meditar dentro desse tema, dentro desse texto bíblico aí para nós, nessa noite. Olha só o que diz para a gente aqui, olha o que Tiago fala. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por essa riqueza que nós temos. Obrigado, Deus, por esse tesouro. Deus, que a palavra do Senhor seja assim para nós, um tesouro inesgotável, Deus, que todas as vezes que vamos buscar a Tua palavra, o Senhor venha e fale ao nosso coração, e é assim que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor fale, Deus, ao nosso coração nessa noite, que o Senhor fale, Deus, ao coração desses jovens, desses adolescentes nessa noite aqui, Senhor, que o Senhor use a minha vida, Deus, como canal, como instrumento, ó Deus, simplesmente para ser boca do Senhor, para Deus passar o recado que o Senhor tem para cada um de nós aqui nessa noite, Deus, e que o nosso coração esteja aberto, que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos ao recado, à mensagem, à voz do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deixa eu fazer uma pergunta já de cara para você. Você é crente? Você é crente? E eu pergunto já, aproveitando essa perguntinha que está sendo feita assim para você, você é crente? O que define você como crente? O que te define? Por que você é crente? Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, aproveitar aqui. Alguém já perguntou para você se você é crente? Alguém já perguntou? Olhando para você, de repente fala assim, viu, você é crente?
E daí, qual foi a sua resposta? E se a pessoa te perguntasse, você é crente, por que você é crente? A gente poderia dizer várias coisas, né, da gente, porque a gente é crente. O que define, por exemplo, um crente? O que define, por que você é crente? O que te define? A gente poderia falar várias coisas aqui do que é ser crente. Ser crente é você crer no Senhor Jesus Cristo, na obra dele na cruz. Porque se não fosse pela obra dele na cruz, se ele não tivesse morrido no seu lugar e no meu lugar, qualquer coisa que eu fizesse, eu poderia ser o cara mais bacana, mais tudo isso, mais tudo aquilo, sei lá, o cara melhor, o cara mais bacana, mais bambanzão do mundo. Nada que eu fizesse poderia pagar. Porque afinal de contas eu iria continuar pecador. Tem um texto lá no profeta Isaías, que ele fala que toda a nossa justiça, olha só, toda a nossa justiça para Deus é como trapo imundo, um pano sujo. Toda a nossa justiça diante de Deus é como esse trapo de imundícia, como diz o versículo, o texto bíblico lá. Então, uma das coisas que definem a gente como crente, por que a gente é crente? É porque a gente crê, e a gente aceita, e a gente recebe essa obra. Eu falo, Senhor Jesus, vem ser o meu Salvador, porque se não fosse o Senhor, eu já estaria perdido, totalmente perdido. Eu não teria salvação para a minha alma. Isso talvez seja a coisa mais importante. E juntamente com isso vem o nosso reconhecimento, porque se a gente precisa de um Salvador, é porque nós somos pecadores. Então nós reconhecemos que nós somos pecadores. E precisamos nos arrepender, porque afinal de contas não é só aceitar Jesus, mas é fazê-lo nosso Senhor, é o nosso Senhor e Salvador. Mas aqui no texto que nós lemos, a gente poderia colocar todas essas coisas. Puxa, eu ser crente é fazer parte de uma comunidade, eu faço parte da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O próprio Senhor Jesus falou lá em Mateus, ele falou assim, porque aquilo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Isso significa que também, se você estiver ligado ao corpo de Cristo aqui na terra, é claro, não só porque não é a igreja, você ser membro tal que define a sua salvação, mas você é salvo e por isso você confirma isso querendo fazer parte de uma igreja. Mas se você não faz parte do corpo de Cristo aqui na terra, você não faz parte do corpo de Cristo, porque você está desligado. Tudo isso faz parte da definição por que a gente é crente. Mas o texto que nós lemos em Tiago, especificamente nesse texto de Tiago capítulo 5, uma das coisas que ele define em ser crente, que é a base, é uma vida de oração. Acredite se quiser. É você orar. É você ter uma vida de oração. É elementar, é básico. Se a gente for ver o texto de Tiago, os 6 versículos que a gente leu, se você for olhar na sua Bíblia aí, você vai ver pelo menos 6 referências à oração. Isso significa uma referência à oração em cada um dos versículos. E o livro de Tiago, a carta de Tiago, né? A carta de Tiago é uma carta que não era específica para uma igreja, igual o apóstolo Paulo escreve, por exemplo, aos filipenses, que é a igreja que estava em Filipos, ou aos romanos, aos crentes que estavam em Roma. Não, a carta de Tiago era chamada de uma carta circular. O que isso significa? É uma carta que ficava circulando para todas as igrejas. Circular para todas as igrejas. E significava que se circulava para todas as igrejas, eram recomendações para o povo de Deus. E se é uma recomendação para o povo de Deus, e se eu faço parte do povo de Deus, é uma recomendação para mim. Então, quando pergunta assim, você é crente? Então, a recomendação de Tiago para você é que, tipo assim, se você é crente, então presta atenção nesse texto, porque está falando de oração. E em cada desses 6 versículos, 6 vezes é citada a palavra oração. Isso demonstra a importância da oração na vida cristã. Isso demonstra como isso é importante para nós.
Tem um teólogo, pastor, o Sproul, ele fala o seguinte: alguém pode orar e não ser um cristão, mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Sproul, ele é cirúrgico. Sproul, ele vai no detalhe ali. Alguém pode orar e não ser um cristão. Ele ora para, sei lá, ora para a energia, para a árvore, para a natureza, sei lá, para o eu, sei lá o que ele está, mas ele, sei lá. Mas alguém não pode ser um cristão e não orar. Você orou hoje? Você falou com Deus hoje? Muitas vezes dizemos que a oração é importante para nós. Puxa, é importante. Ô pastor, ora por mim, vou fazer uma prova lá lascada, lá na faculdade, lá na escola. Puxa, ora por mim, né? Daí, sei lá, talvez, não peça para o pastor, mas peça para a amiguinha ou para o amiguinho. Fala assim, ora por mim, para que arranje um namorado, uma namorada, né? Talvez você pede oração aí, né? Vocês querem a bênção, né? Quem quer a bênção aqui? Levanta a mão, só para saber. Quem quer a bênção do namoro? Quem quer a bênção do namoro aqui? Levanta a mão. Não tem muita gente, então eu não vou orar por vocês também, tá? Por namoro. É brincadeira. Tirando isso aí. Mas, queridos, a gente às vezes fala que a oração é importante para nós, mas a gente às vezes não leva muito a sério esse lance da oração. Para muitos de nós, presta atenção, para muitos de nós, a oração é para quem não está fazendo nada. A oração é para quem não está fazendo nada. Tem uma historinha, ali está escrito ali, o crente e o pastor. Tem uma historinha do crente e do pastor. Como que é essa historinha mais ou menos? Está lá o pastor, está lá no gabinete pastoral dele, está lá na igreja, está lá na casa de repente, e ele está orando, o pastor está orando. Daí vem o crente, lá bate na porta, lá abre a porta, lá e vê o pastor orando. Ô pastor, tudo bom? Daí o pastor, claro, está orando ali, abre os olhos, fala, ô meu irmão, né? Está orando lá. Fala, pastor, o que você está fazendo? Eu estou orando, estou orando. Ah, pastor, então já que você não está fazendo nada, deixa eu conversar com você aqui uns lances, uns esquemas. Gente, olha só a visão. Alguns pensam assim. O pastor está lá orando, alguma coisa. Ah, já que você não está fazendo nada, pastor, vamos trocar uma ideia. Eu queria ver se podia me ajudar aqui, me ajudar aqui no outro. Então, para muitos, a gente pode até falar que a oração é algo importante, mas para muitos, a oração é para quem não está fazendo nada. Para outros, a oração é um ministério menos importante. Como que a gente demonstra isso? O ministério mais importante da igreja. Puxa, eu quero fazer parte daquele ministério. Porque eu quero fazer isso, porque eu quero fazer aquilo, eu vou fazer tal coisa, tal, e nós vamos. E a gente começa a querer valorizar isso. E de repente aquele irmãozinho, que de repente não tem muitos dons, não tem muitos talentos, não consegue fazer uma coisa ou outra, põe lá no ministério da oração. E a gente vai fazer outras coisas mais importantes. A gente fala que a oração é importante, mas no fundo a gente pensa nessas coisas. É para quem não está fazendo nada, é um ministério menos importante para a gente. Mas preste atenção uma coisa. Os apóstolos, lá em Atos, eles estavam com muito trabalho. Eles estavam trabalhando bastante, daí de repente entre eles entraram num consenso e falaram assim, nós vamos escolher alguns diáconos. Por quê? Porque os diáconos, eles vão cuidar das necessidades das viúvas, as necessidades dos carentes, eles vão dar uma atenção para o povo que está precisando, eles vão ali ajudar nisso, naquilo, e daí os discípulos, o que eles falam, o que os apóstolos falam em Atos 6:4? Ele fala assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra.
Então alguns pensam que a oração é o ministério menor, menos importante. Os apóstolos, eles estavam deixando tudo. Assim, olha, os diáconos vão nos ajudar, esses irmãos vão ajudar nisso, esses irmãos vão ajudar naquilo, enquanto nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. O que esses apóstolos estavam falando? O que eles estavam comunicando com essa fala deles? Que a oração era algo muito importante. Eles não poderiam deixar, eles não poderiam fazer outras coisas e deixar de orar. Tem um livro do Bill Hybels, o título é o seguinte: Ocupado demais para deixar de orar. E uma das coisas que ele fala nesse livro, ele fala justamente isso. Puxa, pastor, não tive tempo porque estou tão ocupado. Ele fala pelo contrário. Se você está mais ocupado, se você tem mais coisas para fazer, se você tem mais responsabilidades, mais ainda que você precisa orar. Porque mais ainda você precisa da direção de Deus, da condução de Deus na sua vida. Então muitas vezes a gente olha para a oração menosprezando, enquanto Tiago, ele enfatiza a vida de oração. Ele fala que uma das coisas básicas na vida do crente é orar. Existem pelo menos 6 referências à citação em 6 versículos. O que ele está dizendo? Que a oração é central na vida cristã. O próprio Senhor Jesus, ele separava tempos, às vezes deixava a multidão, imagina, a multidão estava indo atrás dele, a gente poderia falar assim, nossa, estamos cheios de demanda, estamos cheios de trabalho, cheios de coisa para fazer. Jesus atendia a multidão, mas às vezes deixava a multidão, ele se afastava, por quê? Porque ele ia orar, ele ia buscar a presença do Pai. Isso demonstra que a oração é algo fundamental na nossa vida. E Tiago trata dessa forma. E nós vamos aprender dentro desse texto que nós pegamos aqui, a importância da oração, o quanto Tiago, ele enfatiza a oração. E eu quero tirar algumas lições para nós nessa noite, sobre aquilo que Tiago fala. A primeira lição é que a oração deve vir antes dos nossos sentimentos. Como assim, pastor, a oração deve vir antes dos nossos sentimentos? Nós não vivemos uma geração movida por sentimentos. Nós vivemos muitas vezes essa geração movida por sentimentos, por experiências, porque eu tenho que experimentar, eu tenho que sentir. Pastor, não estou sentindo de orar, então eu não vou ser hipócrita para orar. Não é isso. Se a gente for sentir vontade de orar, eu vou falar uma coisa para você. Infelizmente, muitos de nós nunca vai orar. Infelizmente, a gente nunca vai orar. Então, a gente não pode ser controlado pelos nossos sentimentos. Vejam só o que diz aqui Tiago 5,17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sujeito aos mesmos sentimentos. É o caso também de Ana, mãe de Samuel. Olha só o que o texto de Samuel fala aqui. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara no templo de Samuel. Era muito rara e as visões não eram frequentes. Tipo assim, eles estavam vivendo um tempo em que não estava acontecendo nada. Eles estavam vivendo um tempo em que a palavra praticamente era pouco falada, ou era falada, mas as pessoas não sentiam nada. As visões, praticamente ninguém tinha visões, ninguém conseguia contemplar algo, enxergar algo, falar assim, puxa, eu vou nessa direção, eu vou seguir isso porque Deus está mostrando isso para mim. Não é isso. Mas o que aconteceu com Elias? O que aconteceu com Ana? Eles buscavam ao Senhor mesmo quando a palavra era muito rara, quando não tinha muitas vezes visões. Isso nos mostra o seguinte, que nós precisamos orar antes mesmo de sentir que precisamos orar, porque simplesmente o Senhor Jesus, Ele nos ensina a orar. Ele nos incita a orar. Tiago fala que a gente precisa orar. E aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, se a gente falar assim, puxa, mas eu não estou com tanta vontade assim de orar, ore mesmo assim.
Ore mesmo assim. Você quer uma dica importante? Mesmo quando pareça que a sua oração não passa do teto, continue orando. Eu tinha mais ou menos a idade de vocês, na igreja lá de Itapetininga. Eu tive assim a bênção de participar de um ministério de juventude muito forte lá, muito forte. A gente viveu quase assim um tempo ali de um mover de Deus, quase um avivamento. Não chegou a ser, mas foi algo muito forte na nossa vida. E uma vez, um dos jovens estava dando estudo bíblico, um dos jovens. Quem dava estudo para a moçada eram os jovens mesmo. O pastor não tinha muito tempo para lidar com a moçada, então eram os jovens que estavam dando estudo. E uma vez um desses jovens pegou e falou: eu nunca esqueci isso. Ele falou assim: quantas vezes você tem orado e parece que a sua oração não passa do teto? Então não confie nos seus sentimentos. Continue orando. Sabe por quê? Porque Deus está escutando, mesmo quando você pensa que Ele não está escutando. Mesmo quando você não está sentindo nada. Porque Deus age independente do que eu sinto ou você deixa de sentir. Às vezes a gente não está sentindo nada, mas eu vou buscar Deus. Às vezes a gente não está com vontade, mas eu sei que eu preciso. Às vezes você não está com vontade de orar, mas você sabe que isso é fundamental para a sua fé, para a sua vida cristã. Às vezes a gente pensa: Senhor, estou falando aqui, mas eu não estou sentindo nada. Eu quero dizer uma coisa para você: continue orando. Mesmo quando pareça que a sua oração não passa do teto, continue orando. A segunda lição que eu quero deixar com você aqui, que a oração vem antes da verdadeira oração. Como assim, Gui? Acho que você trocou alguma coisa aí, né? Acho que está meio errado essa frase aí que você bolou. Como assim, oração vem antes da verdadeira oração? Como assim? Como que é esse lance de oração verdadeira? No início, a oração revela o estado do nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. A oração revela o estado do nosso coração. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas comigo acontece e muito. Nossa, pastor, você é assim também? Deixa eu explicar para você, claro. O texto não falou que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos. O pastor também. Quem sou eu? Não sou nem Elias, não é verdade? Mas, o que eu quero dizer para vocês? É que muitas vezes eu vou orar, eu vou orar. Eu gosto, lá em casa principalmente, eu gosto de orar de joelhos lá no meu gabinete, no meu escritorinho que eu tenho lá. Eu tenho um quartinho lá no fundo, que eu ponho meus livros, as minhas coisas, tem a minha mesa, ali a minha Bíblia. E eu gosto de ficar de joelhos ali. Às vezes eu ajoelho ali na minha cadeira ali, e começo a orar: Senhor... Daí começa a passar na minha cabeça um monte de coisa. Ai, que vontade de comer uma pizza. Ai, que não sei o quê. Puxa vida, nossa, eu tenho que mandar mensagem para não sei quem. Nossa, vou ter uma reunião, não sei com quem. O que será que eu vou falar? E a gente começa a pensar um monte de coisa. Já aconteceu isso com você? Ou só comigo que acontece? De você ir orar, e de repente... começa a passar tudo na sua cabeça. E você: Senhor, não sei o que, daí você está querendo focar aqui. Senhor, não sei o que, daí você está começando a pensar aqui. Ai, não sei o que. Daí parece que nessas horas o celular começa a vibrar, um monte de notificação chegando, um monte de coisa assim. Por isso, a oração vem antes da oração verdadeira. Vem antes da oração verdadeira. Quando paramos tudo, fechamos a porta do nosso quarto, percebemos o quanto a nossa mente e o nosso coração são agitados. Eu quero fazer um exercício com você. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho e pensasse em Deus.
Feche seus olhos um pouquinho e pense em Deus. Talvez vocês estejam pensando, nossa, pastor, está demorando já para falar de novo, né? Pode abrir os olhos. Como estava o coração de vocês? Eu vou ainda dizer uma coisa para vocês. Ainda agora é mais fácil a gente tentar se concentrar porque a gente está aqui. Mas e na nossa casa? E no nosso dia a dia? Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com instância. Sabe o que acontece com a gente? É que muitas vezes a gente vai começar a orar na nossa casa, e daí a gente começa a orar, e daí começa a passar tudo aquilo na nossa cabeça. Ai, que vontade de comer um lanchão, aquele frangão lá com catupiry que tem lá na lanchonete, lá na esquina. Ai, que vontade, não sei o quê. Ai, eu quero conversar. Ai, quem será que fulano vai responder lá no WhatsApp? Puxa, será que, olha, será que eu tenho que curtir alguma coisa? Aí a gente começa a pensar em tudo. Mas insista na oração. Vai chegar uma hora que você vai começar, parece que, alinhar a sua mente e seu coração que estava tão agitado, a sua mente tão conturbada, tão barulhenta, vai começar a aquietar. Vai começar a acalmar. E daí você vai começando a entrar na presença de Deus. Aí você vai começando a perceber quem você é e quem Deus é. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou como? Com instância. Olha só o que está dizendo aqui. Quando fala que ele orou com instância, lá na NVI, que é uma outra tradução, ela é bem fidedigna também, ele fala, ele orou fervorosamente. E está correta essa tradução também. Ele insistiu na oração. Ele orou com todo o seu coração. Ele não fez uma oração superficial para cumprir tabela ou simplesmente para cumprir todos os protocolos. Ah, porque se eu sou crente, que nem o pastor falou logo no começo, então eu tenho que orar. Então eu vou orar porque eu sou crente, ou pelo menos acho que eu sou, e daí eu vou orar e tranquilo. Não, Elias, ele orou fervorosamente. Ele buscou a presença do Senhor, ele quis se relacionar com Deus. É disso que esse texto está falando. Desse fervor, desse coração aquecido na presença de Deus. Em seu comentário bíblico, Douglas Moo, que é um comentarista bíblico, ele diz que quando Tiago construiu a sua ideia, ele queria dizer literalmente, em oração, ele orou. Olha só, Douglas Moo, esse comentarista de Tiago, ele fala o seguinte, em oração, ele orou. Por isso que eu falo para você, a oração vem antes da verdadeira oração. Aiden Tozer, que é um escritor que eu gosto muito, ele fala muito ao coração, fala de coração aquecido. Ele falou o seguinte, uma vez, num livro dele, qual o livro que era? Este Mundo, Lugar de Batalha ou Parque de Diversões, não lembro certinho o nome do livro dele, mas ele fala justamente isso, ore, até orar de verdade. Ore até orar de verdade. Tozer era um cara de oração. Ele talvez passasse as mesmas coisas que eu passo, que você passa. Por isso ele colocou no seu livro. Ore até orar de verdade. Então a oração vem antes da verdadeira oração. E eu quero deixar uma dica para você.
Você quer orar de verdade? Você quer passar desse estágio inicial da oração que a gente está disperso, distraído? Que a gente está pensando em tudo, e lá e cá? Vou dar uma dica para você: silencie o seu celular e insista na oração. Deixe seu celular no silencioso. Pode ter certeza que se você deixar lá ligado o seu celular, vai aparecer um monte de notificação. Alguém vai te ligar, gente que nunca ligou. Seu celular talvez nunca tenha tocado, né? Ninguém tenha feito ligação para você, mas naquele dia que você vai orar, é perigoso alguém te ligar. Então, o que eu digo para você? Silencie o seu celular, insista na oração, mesmo que você esteja distraído. Mesmo que você se distraia, insista na oração. Mas faça tudo para você não se distrair. Feche a porta do seu quarto. Silencie seu celular. Ore no momento que você sabe que ninguém vai te perturbar. E ainda assim é perigoso acontecer algumas coisas. Tudo para te distrair. Por fim, a última dica que a gente pega lá de Tiago, que a oração vem antes das nossas vitórias. Opa, maravilha, maravilha. Queremos ter uma vida abençoada? Quem quer ter a vida abençoada aqui? Tem gente que não quer, estou vendo que não levantou a mão. Tá? Então eu vou orar para você não ter uma vida abençoada. Brincadeira, misericórdia, né? Imagina, eu vou orar contra, né? Misericórdia, não é assim não. Né? Até os discípulos uma vez falou para Senhor, manda descer fogo do céu, né? O Senhor Jesus falou assim, vocês não sabem nem o que vocês estão pedindo. Então imagine, misericórdia. Mas eu creio que todo mundo aqui quer bênção, todo mundo aqui quer ser abençoado na sua vida. E abençoado não é ter tudo que eu quero. Às vezes tudo que você quer pode ser até maldição para você. Pode ser até maldição. Tem gente que não fica rico, sabe por quê? Porque Deus fala assim, se eu deixar ele ficar rico, o coração dele vai se inclinar para lá. Daí, ao invés de ser bênção, o dinheiro na vida dele vai se tornar maldição, que esfria o coração dele. Mas o meu desejo é que você seja um jovem, que você seja uma jovem abençoado, abençoada. E nós queremos isso, nós queremos ser vitoriosos na nossa caminhada. Queremos vencer diante do pecado. Talvez a gente queira vencer em tantas áreas da vida, mas uma das coisas que a gente precisa lutar é vencer contra o pecado. Então por isso nós devemos orar. A oração vem antes das nossas vitórias. Olha só, Elias orou com instância para que não chovesse e não choveu. Não choveu mesmo. E daí o que aconteceu? E orou de novo e o céu deu chuva e daí choveu, porque ele orou. A negligência da oração, guardem isso que eu estou falando. Se você talvez esquecer tudo que eu estou falando aqui, mas guarda isso. A negligência da oração é uma das principais causas de uma vida cristã derrotada. Você pode ir bem na vida acadêmica, profissional, relacional, amorosa, sentimental, seja lá qual comportamento, qual departamento da sua vida você quer ser feliz. Você pode ser muito feliz, você pode ir muito bem nessas áreas. Mas nada, guarda isso no seu coração, nada paga uma vida cristã derrotada. Você pode ir bem em todas as áreas da sua vida, mas nada paga uma vida cristã derrotada. Por isso a gente precisa orar, porque a oração vem antes das nossas vitórias. Em Lucas 22, Jesus foi lá no Monte das Oliveiras. Jesus estava com o coraçãozão apertado. E o que ele foi fazer com o coração apertado? Ele foi orar. E Jesus fala para os seus discípulos, orai, para que não entreis em tentação. Orem para que vocês sejam fortes. Orem para que vocês resistam. Orem para que vocês vençam, sejam vitoriosos contra a tentação. E o que aconteceu com os discípulos?
Jesus falou assim: fiquem aqui, eu vou ali, ó, vocês ficam aqui, eu vou aqui do lado, porque eu vou orar, porque eu vou clamar ao Pai. E daí quando ele vira lá um pouquinho para trás, estava lá Pedro, Tiago, João lá, babando já. Estava lá, dormindo. Eles não oraram. Eles não oraram. E o que aconteceu quando eles não oraram? Eles saíram de lá, Jesus tinha orado, eles saíram de lá. E daí o que aconteceu? Daí veio os soldados, Pedro o que fez? Pegou a espada e deu uma espadada na orelha do soldado romano lá. Já agiu na carne lá, Pedrão. Por quê? Porque não tinha orado. E Jesus falou: orais para que não entreis em tentação. Vai lá Pedro lá e vamos lá. Não vou proteger Jesus aqui com a espada. De repente Jesus é levado. E quando Jesus é levado, não dá muito tempo, o que acontece? Ei, você não é daqueles que andavam com Jesus? Não sei do que você está falando. Olha, eu vi você com ele. Não, você não viu nada, você não sabe nada que está falando. Pedro começou a negar Jesus. E Jesus falou: orai para que não entreis em tentação. E a gente muitas vezes cai na tentação, cai no pecado, vive uma vida de miséria espiritual, porque a gente não ora, porque a gente não tem vida de oração. E a gente vive uma vida cristã derrotada. Uma vida cristã derrotada. Nossas vitórias devem ser conquistadas primeiro no reino espiritual, para depois se concretizarem no material. E isso muitas vezes conquistamos pela oração. Se quer conquistar alguma coisa na sua vida, que você sabe que é Deus que vai mover, conquista primeiro no reino espiritual. Ore, busque ao Senhor, clame ao Senhor. Depois as coisas vão acontecer no reino material. Uma dica para você, estou dando dica em cada um dos pontos, né? Uma dica importante. Quando você for orar, peça para Deus revelar suas maiores fraquezas e que Ele o ajude a vencê-las. A oração vem antes das nossas vitórias. Você quer vencer? Quais são suas fraquezas? O que está te distanciando de Deus? O que está esfriando o teu coração? Quando você for orar antes de dormir hoje, se vier lá no seu quarto, dobre o joelho do lado da sua cama, faça esse exercício. E peça para Deus revelar no seu coração quais são as suas maiores fraquezas. Mas peça a Ele também forças para vencê-las. Peça a Ele forças para vencê-las. Concluindo, a oração nos aproxima de Deus. A oração liga o que é passageiro ao que é eterno. A oração conecta o que é ilimitado, o que é limitado àquele que tudo pode fazer. A oração tranquiliza corações agitados e anima os de coração abatido. Onde você se encaixa aí? Você precisa se aproximar de Deus? Você precisa se ligar ao que é eterno? Você se sente limitado? Você está precisando de tranquilidade, paz no seu coração, o coração está agitado? Ou está precisando que Deus anime e te fortaleça, porque você está abatido? Tudo isso é muito bom, gente. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é bênção na nossa vida. É coisa boa. Aí eu pergunto para você, por que nós não oramos então? Por que oramos tão pouco então, se tudo isso é muito bom, se a oração é tão boa? Porque eu quero dizer uma coisa para você, porque existe, além da nossa carne, que nós lutamos. Nós lutamos contra a nossa carne não quer as coisas espirituais. A palavra de Deus já diz que a carne cogita das coisas da carne, aquilo que é espírito cogita das coisas do espírito.
A nossa carne não quer, mas antes até disso tudo, existe alguém. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele não quer que você ore. E ele vai fazer de tudo para você não orar. Ele vai falar assim, puxa, ele vai começar a te dar sugestões. Puxa, mas você está cansadão hoje. Nossa, mas puxa, acho que dá para deixar para depois. A oração, você pode deixar para depois. Deus entende o que você está passando. E aí começa a vir aqueles lances, aquelas ideias todas. E aí vem aquele lance que eu falei do celular. E daí você vai orar e está as notificações. Até você nunca recebeu ligação, alguém vai te ligar naquela hora. Qualquer coisa acontece. Por quê? Porque o diabo não quer que você ore. Porque ele não quer que você seja abençoado, ele não quer que você se aproxime de Deus, ele não quer que você se ligue ao que é eterno, ele não quer que você se conecte àquele que tudo pode fazer por você, pela sua vida. Ele não quer que você tranquilize seu coração, ou pelo contrário, se você está muito parado, ele não quer que você se anime no Senhor. Existe uma luta contra a tua alma. O diabo não quer isso. Tudo para você não orar. Tudo para que você não ore. Mas eu quero concluir a nossa meditação de hoje aqui, dizendo que quando você orar, às vezes a gente ora pedindo um monte de coisa para Deus. Deus, muda meu pai, muda fulano, Deus muda o pastor, Deus muda... E a gente começa a falar assim, eu quero dizer uma coisa para você, esteja aberto, para que primeiramente Deus mude o seu coração. Porque muitas vezes, agora deixa eu confessar um negócio para você, várias vezes eu fui orar, coração assim, ó, explodindo. Às vezes assim até meio, eu falo assim, ai, aquele irmão, ai, aquele fulano de tal, não sei o quê, o vizinho, tal. A gente começa a botar as coisas assim, e a gente vai orar, a Bíblia manda a gente orar, Senhor, eu vou orar pelo fulano de tal, e a gente começa a oração esbravejando, e o que acontece depois? Enquanto a gente está orando, Deus vai trabalhando com a gente. De repente a gente termina a oração, quando Deus abençoa fulano de tal, que Deus trabalhou primeiro no nosso coração. Então quando você for orar, esteja aberto para o que Ele quer fazer primeiro no seu coração, na sua vida. Encerrando, em seu livro A Oração Muda as Coisas, Sproul ele diz, tudo que Deus faz é primeiramente para a sua glória, e em segundo lugar para o nosso benefício. Oramos porque Deus nos ordena orar, porque a oração o glorifica e porque ela nos beneficia. Nós glorificamos a Deus quando oramos e nós somos beneficiados, nós somos abençoados com ela. Eu quero aqui chamar o grupo do louvor, está vindo à frente, para a gente cantar a última canção, mas antes disso, enquanto os nossos irmãos vêm aqui, eu quero fazer um outro exercício com você. Eu não sei se você já orou hoje. Na verdade, nem sei há quanto tempo que foi a última vez que você orou. Eu não sei, na verdade eu nem quero saber. Mas eu quero convidar você nesse momento, eu acho que vocês todos podem, eu posso, acho que vocês podem também. Convidar você a se colocar de joelhos e a gente ter um tempo de oração. Mas só você com Deus. Talvez você precise colocar alguma daquelas dicas que Tiago nos deu. Talvez você precise falar assim, Deus, o que o Senhor quer trabalhar na minha vida? Quais são as minhas fraquezas? Vamos orar? Talvez até você esteja pensando, nem sei orar. O que eu falo na oração? Conversa com Deus.
Aproveite esse tempo para falar com Deus. Aproveite esse tempo para deixar Deus trabalhar no seu coração. Talvez a gente tenha andado tanto, tão distraído, com tantas coisas nesse mundo. Mas Senhor Jesus, com tantas coisas, tantas pessoas, multidões seguindo Ele, Ele tinha necessidade de estar em comunhão com o Pai. Que o Senhor derrame no meu, no seu coração, no nosso coração, necessidade de estar na presença do Senhor. Fale com Deus do seu jeito. Conversa com Ele. Pede para Ele trabalhar na sua vida, no seu coração. Talvez faça tempo que você não tenha orado, falado com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. O Pai está com saudade de você. O Pai está te chamando mais para perto. O Pai está dizendo: vem, meu filho. Vem, minha filha. Deus, eu quero engrandecer, louvar, adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, Senhor. Deus, diante da majestade, da grandeza, da beleza do Senhor, nós nos ajoelhamos e nos prostramos, reconhecendo quem o Senhor é e reconhecendo quem nós somos. Somos carentes, pecadores, falhos. Precisamos do Senhor. E eu te peço, Deus, venha com a Tua graça, vem com a Tua misericórdia, vem com o Teu amor. Nos abraça nessa noite, nos abraça nessa hora. Abraça o meu irmãozinho, a minha irmãzinha. Ó Deus, que está, ó Deus, buscando. Talvez nem saiba que palavras usar. Mas eu peço, Deus, que o Senhor abrace os meus irmãos aqui. Deus, se tem alguma coisa para o Senhor fazer, ó Deus, começa fazendo em nós. Começa fazendo na minha vida, começa fazendo, Deus, na vida, Deus, desses jovens, desses adolescentes. Nós queremos abrir o nosso coração e pedir, ó Deus, o mover poderoso, sobrenatural e amoroso do Teu Espírito Santo sobre nós. Gera em nós arrependimento dos nossos pecados, arrependimento de uma vida que muitas vezes acha que pode andar sem o Senhor, que somos autônomos, que somos independentes. Mas queremos declarar nessa hora: nós precisamos de Ti, Senhor. Essa juventude precisa do Senhor. Age com graça, Deus. Vem com o Teu poder e com o Teu amor.
nos abraça, aquece o nosso coração e recebe a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.